obrigado pelo apoio que vocês recobram aqui em nosso canal Cartas Proféticas. Nosso porque é de vocês, é meu, é do povo. E a gente sente nas estatísticas das visualizações e das inscrições, que aumentam. Depois de uma queda, primeiro deu uma parada, depois uma queda com dislikes, como eu venho denunciando, e agora um crescimento rápido, bastante significativo. Continue, por favor. Precisamos do apoio de vocês aqui, tanto para os likes, como para as inscrições no canal, a notificação no sininho, tocar no sininho para receber as notificações, comentar. Eu tenho lido os comentários aqui, melhoram em número e em qualidade, quanto mais, melhor. Compartilhar os vídeos também é fundamental. É muito gostoso quando a gente trabalha nisso e se encontra de vez em quando os grupos com vídeos daqui do canal. Isso é muito bom, é compensador. Todos nós precisamos dessa satisfação, desse feedback, desse retorno. Pois bem, o nosso mergulho de hoje será em cima do que vem acontecendo em Roraima. O máximo possível a partir dos fatos e não das versões. A partir do que acontece e não das fake news que rolam. Com ataques à Venezuela, onde há uma grande parte do povo Yanomami, ataques a Lula. Mas na sexta-feira eu rodarei alguns vídeos que a gente perceberá a falsidade dessas mentiras. Mas o nosso mergulho aqui será sobre o momento que aqui nós só temos como imaginar em que o presidente Lula recebeu a notícia da tragédia humana lá nos povos indígenas, particularmente o povo Yanomami. Roraima foi o estado atingido pela tragédia humana. Então, imaginamos assim aquela sensibilidade do presidente Lula, que durante a campanha eleitoral, principalmente no fim, várias vezes se emocionou, chorou por saber que o Brasil voltou ao mapa da fome, ao saber da notícia de que 570 crianças do povo Yanomami morreram abandonadas pelo governo anterior, que, aliás, desgovernou tudo que significava dignidade, respeito, direitos humanos. E logo a seguir, então, o presidente toma a decisão e viaja. Há quem diga que cedo, 6 horas da manhã, ele já estava no local, em Roraima. Para lá ele levou vários ministros e ministras. A ministra dos povos indígenas, a ministra da Saúde, o ministro da Justiça, o presidente do Congresso Nacional e inúmeras pessoas que testemunharam o que ocorre em Roraima. Fome. Os indígenas morrendo de fome. As crianças morrendo de fome. Sem atendimento médico, sem hospitalização, sem leitos, sem cuidados, sem nada, sem absolutamente nada. Morrendo de malária, de desnutrição grave, aguda.
de diarreia, numa crise sem parar. Foi isso que o presidente Lula viu nas pessoas dos nossos irmãos, nossas irmãs indígenas. E no meio ambiente ele viu um desastre muito mais grave e injustificado do que provocado por tempestade ou por causas naturais. O rio Barrento, os rios contaminados por mercúrio, uma grande extensão da mata amazônica naquela região derrubada, transporte ilegal de madeira e o garimpo absolutamente ilegal, criminoso, genocida, assassino, com apoio de ramificações em todo o país. Foi isso que o presidente Lula viu, testemunhou com ministros e ministras e com representantes do Congresso Nacional. Visto isto, duas coisas o presidente provocou com a sua ida lá, evidentemente com a imprensa de todo o país, que transmitiu ao vivo de lá. Entrevista ao vivo do presidente, discurso para o país e para o mundo inteiro do presidente Lula e de outras pessoas das comunidades, líderes daquele povo indígena. Então é preciso destacar duas coisas com a presença do presidente da República. Duas ou três coisas. A primeira a destacar é que, com a ida do presidente, num sábado, véspera de sua viagem para o CELAC, para a Argentina, para Buenos Aires, no outro dia, o presidente foi ao encontro da tragédia e atraiu a demonstração das causas de tudo aquilo. Uma das causas da fome, da desnutrição e da malária é a destruição do meio ambiente, a derrubada das árvores para roubar madeiras e para mineração ilegal, usando expressivamente mercúrio que envenena, contamina todos os peixes que morrem e os que sobrevivem, ao serem ingeridos, serem comidos, adoecem as pessoas. Então a água contamina, o mercúrio contamina, mata os peixes e destrói o alimento dos indígenas. Mata as árvores frutíferas, destrói os alimentos dos indígenas. Escorraça os animais que servem de alimento, com quem os indígenas têm uma relação absolutamente respeitosa e não de esbanjamento. Se refugiam à distância, porque são perseguidos a tiros pelos mineradores criminosos, ecocidas e genocidas. Esta é uma causa que apareceu, foi escondida. Jair Bolsonaro não tomou conhecimento, nem do povo, e ainda incentivou tudo isso, como nós veremos. Outra coisa que vimos é que os indígenas pediram apoio do ex-vice-presidente a senador eleito, o general, aquele que gritou de um esgoto um golpe contra a presidenta Dilma, Hamilton Mourão, que não deu a menor atenção.
a denúncia de que Augusto Heleno, esse invocado já genocida reconhecido desde o Haiti, mandou instalar, concedeu licença para a instalação de uma mineradora próxima, vizinha do território indígena, território Yanomami. Jair Bolsonaro desviou mais de 800 mil reais da verba destinada à proteção indígena para uma ONG evangélica, que compraram aviões, compraram helicópteros, compraram barcos e não atenderam os indígenas. Essa ONG evangélica tem a sede no Mato Grosso do Sul, milhares de quilômetros de distância do que ocorreu. A ONU tomou conhecimento e comunicou Jair Bolsonaro, que exercia a presidência, da tragédia anunciada e já ocorrendo em Roraima. Nem a ONU Jair Bolsonaro ouviu. Para ir lá nas assembleias da ONU, anualmente fazia discurso mentiroso, ele se lembrava. Mas agora, com o grito dos indígenas, não se lembrou de ouvir e respeitar a ONU. E toda a devastação causada por mineradoras que roubam descalibradamente os bens dos indígenas e da pátria brasileira. Então, tudo isso veio à tona. De modo que a situação de Jair Bolsonaro piora cada vez mais. Dele, de Eduardo Pazuello, que foi lá dar uma de ministro da Saúde, quando de saúde não entende absolutamente nada. Ele que é daquela região. Tudo isso apareceu com a presença do presidente Lula. Presidente Lula, que governa há 25 dias. E não foi a nenhuma motociata. Em vez de motociata, ele foi ao encontro dos que passam fome, dos que morrem com malária, dos que têm febre em grande intensidade. Isto redundou em ver o genocídio praticado por Jair Bolsonaro. Foi isso que nós vimos com a presença do presidente Lula, que, por ser chefe do Estado brasileiro, na vizinhança ali, com a Venezuela, com o Peru, com o Peru também, com a Bolívia, com a Colômbia, despertou a atenção do mundo inteiro e a barbárie foi jogada na cara, novamente, como vergonha que ocorre no Brasil, foi jogar na cara do mundo. Essa é a primeira coisa, que um presidente da República que não faz motociata, que não gasta o dinheiro do povo à toa, provoca quando resolve demonstrar que ele está aí para cumprir o que ele disse, que é atender em primeiro lugar os pobres e cuidar do povo. É o que mostra o presidente Lula. A segunda coisa que é preciso mostrar aqui é que a presença de um presidente tão respeitado internacionalmente, como ficou bem demonstrado na Assembleia do CELAC, na Argentina, cuja foto oficial exigiu a presença do presidente Lula no centro da foto,
como o maior presidente da América Latina, prestigiadíssimo, respeitadíssimo, reconhecidíssimo. E o nosso presidente do Brasil, provocou uma onda de solidariedade e de encaminhamento de soluções, imediatamente encaminhamento de médicos. Disse o presidente que é mais fácil levar 10 médicos para aquela região do que levar 200 índios para a capital ou pelo Brasil para serem tratados. E os médicos chegam lá, chegam em grande quantidade, médicos, enfermeiros, dentistas, os profissionais da área da saúde. Mas não é só isso. Despertou uma onda de solidariedade em todo o país. Gente contribuindo em Pix, com dinheiro, em conta que gira na internet. E com alimentos que se deslocam do centro-sul do país e de todas as partes do Brasil, de caminhão, de avião, para exterminar a fome daqueles que Bolsonaro quis exterminar. É isso que um presidente do povo, eleito pela grande maioria desse povo, eleito para cuidar do povo, para se interessar pelos pobres, desperta nas pessoas. Um presidente que não faz molecagens, como fazia Collor de Mello, como fazia Jair Bolsonaro, de gastar o dinheiro do povo em motocicletas, em jet ski, em pescarias, em passeios e inovações, para reforçar o fascismo e nunca jamais a justiça social, a justiça econômica em favor dos que mais precisam. Então, dentro de toda esta barbaridade, se vê que o espírito de emergência do governo Lula também sugere esperança, também sugere ânimo no povo brasileiro, também insufla coragem no povo brasileiro, porque é isso que um grande líder faz. Dá o exemplo, se desloca, não olha para o seu cansaço, não olha para as limitações da idade, mas faz com que um presidente da República, compromissado com o povo, coligado essencialmente com os mais pobres, faz. Esse é o grande testemunho de Lula, esse é o grande legado na defesa do povo brasileiro. Aqui, nesse caso, uma parte importante desse povo, que são os nossos irmãos, as nossas irmãs indígenas da população Yanomami. Temos que pensar nisso, porque esse país tem muitos desafios na área social, na área de humanidades, na área dos direitos humanos. E precisamos levantar a bandeira, porque agora nós temos o governo, agora nós temos presidente, agora nós temos ministros que se escandalizam, como o próprio presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, se impressionou com o que viu lá. Presidente da República que não leva os seus ministros para fazerem turismo em passeatas, chamando a si mesmo de imbrochável, e nem para motocicletas para aparecer, já que não tem outra coisa importante a fazer pelo povo. Que bom que nós temos o presidente Lula de novo como presidente do Brasil. Abraços proféticos e revolucionários.